Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais algumas dicas para o Enem 2016 do componente curricular de História, com a professora Giz Angeli. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o período democrático brasileiro, também conhecido como período populista, que vai de 1945 a 1964. Uma coisa importante que a gente tem que entender desse período é a questão do populismo dentro do Estado. O populismo, ele não é um governo, uma forma de governo, assim, é uma forma de governar, onde se centraliza na figura do líder carismático, do chefe de Estado, toda a organização de poder. E tem uma grande aceitação popular. Então é na figura do líder, do chefe de Estado, que toda a organização política está em volta. E isso é uma característica não só aqui do Brasil, mas também era uma característica de toda a América Latina, de governos em que seus líderes eram carismáticos e tinham o apoio da população, da grande massa, para justificar as suas políticas, a sua organização política. O grande líder populista dessa época, então, foi o Getúlio Vargas. Ele retorna ao poder de forma democrática e com aceitação popular. Ele tem uma grande aceitação popular dentro do Estado e continua com o seu desenvolvimento industrial dentro do Estado. Mas uma coisa que marca o Getúlio Vargas nesse período é sim o seu suicídio, que existia uma tensão política entre os partidos de oposição e o Getúlio Vargas, e nessa crise política houve um atentado feito pela oposição, pelos aliados do Getúlio Vargas, em que após o atentado, a figura do Getúlio Vargas foi muito pressionada a sair do governo. E o Getúlio Vargas não aceitou isso e cometeu o suicídio e deixou uma carta. E isso virou uma comoção nacional e até hoje ele é conhecido como o pai dos pobres, pelo seu desenvolvimento industrial, por as suas características populistas e principalmente pelo seu suicídio, da forma como ele saiu do poder nesse período. Isso é uma característica do Getúlio Vargas e o que marca muito a história política do Getúlio Vargas, não só a questão da era Vargas, mas também a sua participação nesse período populista, e da grande figura que era, a liderança carismática que era o Getúlio Vargas com a população. Outra característica desse período é o desenvolvimento do Estado, Nós temos desenvolvimento da estrutura do Estado, e isso a gente tem na figura do Juscelino Kubitschek, que uma das suas campanhas de governo era 50 anos em 5, então ele fez muitas reformas de desenvolvimento urbano dentro do Estado. Ele também é responsável pela construção de Brasília, Brasília fica pronta em 1960, no governo do Juscelino Kubitschek, e existe um grande desenvolvimento nas áreas de energia, transporte, indústria e siderúrgica no Brasil devido às políticas do Juscelino Kubitschek. Mas ao mesmo tempo nós temos um agravamento social, das desigualdades sociais se agravando no país. Isso também é uma característica muito importante, isso também é muito cobrado em questões do Enem, que falam sobre a desigualdade social e o desenvolvimento estrutural do país nesse período democrático brasileiro, principalmente no governo do Juscelino Kubitschek. O final do período populista, então, ele é um pouco tenso, Inicia com o governo do Jânio Quadros em 1961, uma figura que até hoje ela é meio exótica, excêntrica, dentro do período democrático, porque ele fica no poder em menos de um ano. Não se sabe muito bem o que aconteceu, mas o Jânio Quadros ele renuncia ao poder. Muitas especulações, muitos historiadores também colocam que isso talvez tenha sido uma artimanha do Jânio Quadros para tentar um apoio não só político, social e das Forças Armadas no seu governo,
Mas o que aconteceu foi que ele renunciou, não houve nenhum tipo de apelo popular ou político para sua volta, e que quem assume o governo então é o João Goulart, que é uma figura não muito, não vamos dizer carismática, mas é uma figura que não é muito aceita por umas camadas da sociedade brasileira, militar e elite, pois se tinha uma leitura que o João Goulart ele tinha boas relações com a União Soviética, e isso não era interessante para o país na época. Então, com a renúncia do Jânio Quadros, a população e a organização política e militar estavam mais preocupados com a posse do João Goulart e não deram muita importância para a saída do Jânio Quadros. Tanto que em 1961, com a renúncia do Jânio Quadros e a possível entrada, né, do João Goulart, houve então um movimento de retirada do João Goulart da presidência, e nós temos um movimento de legalidade que nós conhecemos aqui no Rio Grande do Sul por parte do Brizola para manter então o regime democrático e que o João Goulart assumisse a presidência no lugar do Jânio Quadros. Uma coisa que é interessante a gente saber é que nessa época nós poderíamos votar para presidente e vice-presidente separados. Então não era uma coligação. O Jânio Quadros ele foi eleito presidente e o João Goulart era de um outro partido, de um outro ideal, e que estava assumindo como vice. Então, quando o Jânio Quadros renunciou, a vinda do João Goulart foi muito preocupante para algumas camadas da sociedade brasileira. E quando ele assumiu para ele poder assumir, ele assumiu na forma de regime parlamentarista, ou seja, a gente saiu de uma organização que o executivo tinha plenos poderes, né, no regime presidencialista, e passamos para um parlamentarista, onde o João Goulart tinha alguns benefícios, digamos assim. O último governo democrático, então, foi o governo Jânio Quadros, um governo bem contraditório, pois o Jânio Quadros não ficou nem um ano como presidente da República, ele renunciou em menos de um ano. Se especula que ele queria dar um golpe de Estado, né? Então ele queria forçar a sua volta com apoio militar, social e político, o que não aconteceu, ele renunciou e não houve nenhum apelo para seu retorno à presidência. Na realidade, ele criou uma crise política, porque na realidade com a sua renúncia quem deveria assumir então é o João Goulart. O João Goulart é uma figura não muito bem vista dentro da elite brasileira, por se colocar que ele tinha boas relações com a União Soviética, com os comunistas. Então, para o João Goulart assumir, dentro dessa crise política se estabeleceu alguns limites, né? Então ele não pôde assumir a presidência com a organização presidencialista, ou seja, com plenos poderes para o executivo, para a figura do presidente. Então se instaurou um regime parlamentarista dentro do Estado brasileiro, em que ele seria o presidente, mas não teria poderes plenos que um presidente tem. Ele deveria governar a partir do parlamento. E para evitar, né, certos problemas, ele aceitou e comandou o país até 64 nessa forma de regime. O que não agradou e o que fez a sua saída foi que o João Goulart ele propôs reformas de base, reforma agrícola, da educação, jurídica, entre outras reformas importantes para o país, e não foi vista com bons olhos, tanto pela elite brasileira quanto pelos próprios militares. E então, em 1964, foi feito o golpe militar para a retirada do João Goulart da presidência. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar nesse período é que, além das questões dentro do nosso país, nós temos questões internacionais, mundiais, que é a própria Guerra Fria, né? Então, nós temos dois polos de poder dentro do mundo, que é o polo soviético e o polo pela figura da União Soviética, né? A
figura comunista, e nós temos também um capitalismo na figura dos Estados Unidos. E o Brasil é um grande aliado americano, né? E com a vinda do João Goulart para a presidência, não só a elite e os militares brasileiros ficaram preocupados, mas como os próprios Estados Unidos em perder um grande aliado dentro da América Latina, que seria o Brasil, né? Nessa guerra fria, já temos Cuba dentro da América Latina, como apoiando a União Soviética, então não era interessante para os Estados Unidos. Nós temos também o Brasil, não tendo o Brasil como aliado. Então, em 1964, algumas camadas da sociedade brasileira, militares e com apoio dos Estados Unidos, é dado o golpe militar e retirado João Goulart do governo e então se instaura um regime militar brasileiro no próximo período. Era isso, pessoal. Então, um pouquinho do período democrático brasileiro. Leiam, estudem, tentem se informar e bons estudos para todos. Até mais!